Todos os anjos da Bíblia explicados, o que eles realmente são. Introdução. Quando a maioria das pessoas imagina um anjo, pensa em uma figura tranquila, asas brancas, roupas brilhantes, um rosto gentil, talvez até uma auréola dourada flutuando sobre a cabeça. Mas existe um detalhe impressionante que quase ninguém percebe. A Bíblia raramente descreve anjos dessa maneira. Na verdade, muitos dos seres celestiais apresentados nas Escrituras são tão misteriosos, tão poderosos e tão assustadores que homens experientes caíram ao chão em absoluto terror apenas por vê-los. Alguns possuem vários rostos, outros são cobertos de olhos. Existem criaturas feitas de fogo, rodas vivas girando ao redor do trono de Deus, exércitos espirituais em guerra invisível, e um ser tão extraordinário que fala com autoridade divina e muitos acreditam ser o próprio Cristo antes de nascer como homem. Hoje, vamos mergulhar profundamente no universo dos seres angelicais da Bíblia. Sem mitologia, sem invenções modernas, sem filmes de Hollywood, sem tradições criadas séculos depois. Apenas o que as Escrituras realmente revelam. Você vai descobrir como os anjos surgiram, qual é sua função, porque alguns aparecem como homens comuns, porque outros parecem criaturas impossíveis de descrever. Como funciona a guerra espiritual? Quem é Miguel? Quem são os querubins? O que eram os serafins? E por que o anjo do Senhor é um dos maiores mistérios de toda a Bíblia? Mas antes de explorarmos cada uma dessas criaturas, precisamos entender uma pergunta fundamental. O que exatamente são os anjos? A origem dos anjos. Antes do universo existir, antes do tempo, antes das estrelas, os anjos já estavam presentes. No livro de Jó, Deus descreve a criação da terra dizendo que as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Essa expressão é entendida por muitos estudiosos como uma referência aos anjos. Eles testemunharam o nascimento do universo. Viram Deus separar luz e trevas. Viram oceanos surgirem, montanhas se levantarem, galáxias tomarem forma. Imagine isso por um momento. Seres conscientes observando o próprio cosmos nascer diante dos olhos. Mas existe algo importante aqui. Os anjos não são eternos. Somente Deus é eterno. Somente Deus nunca teve começo. Os anjos foram criados. Isso significa que houve um momento em que eles passaram a existir. Mesmo assim, são imortais. Não envelhecem, não adoecem, não morrem naturalmente. E isso explica algo assustador. Quando alguns anjos se rebelaram contra Deus, eles não desapareceram. Eles continuaram existindo. Alguns foram aprisionados. Outros permanecem atuando no mundo espiritual até hoje. A Bíblia também deixa claro que os anjos não se reproduzem como seres humanos. Jesus afirmou que, na ressurreição, os salvos seriam semelhantes aos anjos nesse aspecto. Sem casamento, sem reprodução, sem morte. Outro detalhe curioso é que quase todos os anjos descritos nas Escrituras aparecem com características masculinas. Possuem nomes masculinos. Falam como homens. São identificados dessa forma. Mas existe uma passagem extremamente estranha no livro de Zacarias envolvendo figuras femininas com asas. É um dos textos mais misteriosos da Bíblia. E honestamente, talvez só compreendamos totalmente essas coisas na eternidade. O fato é que os anjos vivem em uma dimensão espiritual invisível aos nossos olhos. Mas a Bíblia mostra que eles constantemente interagem com o mundo físico. Eles observam, protegem, executam ordens, lutam batalhas espirituais. E às vezes, aparecem diante de seres humanos. O mundo espiritual é real. Uma das coisas mais fascinantes sobre os anjos é que a Bíblia nunca trata o mundo espiritual como fantasia. Ela fala dele como realidade absoluta. Existe um reino invisível coexistindo com o nosso. E nesse reino, existem guerras acontecendo. Em certos momentos das Escrituras, Deus permite que seres humanos enxerguem uma pequena parte dessa realidade. Um exemplo incrível acontece com o profeta Eliseu. O exército inimigo cerca a cidade onde ele está. O servo de Eliseu entra em pânico. Mas Eliseu ora dizendo: Senhor, abra os olhos dele. Então o servo vê montanhas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor deles. Um exército angelical invisível.
Isso significa que existe muito mais acontecendo ao nosso redor do que conseguimos perceber. A Bíblia descreve conflitos espirituais envolvendo principados, potestades e forças malignas. E os anjos de Deus participam diretamente dessas batalhas. Talvez a coisa mais assustadora sobre o mundo espiritual seja perceber que ele não está distante. Ele está próximo, muito próximo. Anjos mensageiros. O tipo de anjo mais conhecido nas Escrituras é o mensageiro. Inclusive, a palavra anjo significa literalmente mensageiro. Eles aparecem entregando avisos, instruções e revelações vindas de Deus. Foi um anjo que apareceu a Zacarias anunciando o nascimento de João Batista. Foi um anjo que apareceu a Maria dizendo que ela daria à luz o Messias. Foi um anjo que avisou José para fugir ao Egito. Foi um anjo que anunciou a ressurreição de Cristo. Esses seres funcionam como enviados celestiais. Mas existe algo curioso. Muitas vezes, as pessoas nem percebem imediatamente que estão diante de um anjo. Alguns aparecem com aparência completamente humana. Sentam, conversam, caminham, comem. Em Hebreus, existe até um alerta intrigante. Alguns hospedaram anjos sem saber. Imagine isso. Pessoas comuns encontrando seres celestiais, sem perceber. Entre todos os anjos mensageiros mencionados na Bíblia, um recebe destaque especial. Gabriel. O nome Gabriel significa homem de Deus ou força de Deus. Ele aparece em momentos extremamente importantes da história bíblica. No livro de Daniel, Gabriel explica visões proféticas complexas envolvendo o futuro das nações e a chegada do Messias. Séculos depois, ele reaparece para anunciar o nascimento de João Batista. E logo em seguida, anuncia o nascimento de Jesus. Isso mostra algo impressionante. Certos anjos parecem receber missões específicas ao longo da história, como se fossem designados para determinados propósitos dentro do plano divino. Anjos enviados para missões. Nem todos os anjos aparecem apenas para transmitir mensagens. Muitos são enviados para executar tarefas específicas. Esses são os anjos de missão. Na cova dos leões, um anjo fecha a boca dos animais para proteger Daniel. Na prisão, anjos libertam apóstolos acorrentados. Um anjo fortalece Elias no deserto com um alimento sobrenatural. Outros aparecem para confortar Jesus após sua tentação. E novamente no Getsêmani, momentos antes da crucificação. Esses seres não agem por vontade própria. Eles obedecem ordens divinas. E às vezes, seus feitos ultrapassam completamente as leis naturais. Existe algo interessante sobre a aparência desses anjos. Alguns parecem homens comuns, mas outros surgem em formas gloriosas e aterrorizantes. Daniel descreve um anjo com olhos de fogo, rosto brilhando como relâmpago e voz semelhante ao som de multidões. A reação dele é imediata. Ele perde completamente as forças. Cai no chão. Fica tremendo. Porque estar diante de um ser celestial é muito diferente das representações suaves criadas pela cultura moderna. A presença deles transmite glória, santidade, poder, autoridade, anjos de julgamento. Agora entramos na categoria mais assustadora de todas. Os anjos de julgamento. Esses seres aparecem quando Deus decide executar justiça. Na destruição de Sodoma e Gomorra, anjos são enviados para destruir completamente as cidades corrompidas. No Egito, durante a última praga, o anjo destruidor passa pelas casas. Em Apocalipse, anjos derramam taças da ira divina sobre a terra. Outros tocam trombetas liberando juízos catastróficos. Um anjo chega até mesmo a prender Satanás com correntes e lançá-lo no abismo. Isso revela algo importante. Os anjos não são apenas seres delicados e pacíficos. Eles também representam a justiça absoluta de Deus. Muitos dos julgamentos descritos na Bíblia são executados diretamente por seres angelicais. E honestamente, algumas dessas cenas são aterrorizantes. A Bíblia descreve terremotos, fogo, escuridão, pragas e destruição associada à atuação desses seres. O céu não é apenas um reino de adoração. É também um reino de autoridade e justiça. Miguel, o guerreiro do céu. Entre todos os anjos da Bíblia, nenhum possui uma reputação tão impressionante quanto Miguel. Ele é chamado de arcanjo. Curiosamente, esse título aparece apenas uma vez nas Escrituras.
Mas Miguel surge repetidamente em momentos ligados à guerra espiritual. No livro de Daniel, um anjo explica que foi impedido durante 21 dias pelo príncipe da Pérsia. Esse príncipe não era humano. Era uma entidade espiritual maligna ligada ao Império Persa. Isso significa que existe uma dimensão espiritual influenciando nações e governos. Enquanto reis governam fisicamente, forças espirituais guerreiam invisivelmente. E quem entra na batalha para ajudar? Miguel, o protetor espiritual de Israel, o comandante celestial. Mais tarde, no livro de Apocalipse, Miguel lidera os exércitos do céu contra Satanás. A guerra explode nas regiões celestiais. O dragão luta. Os anjos caídos lutam. Mas acabam derrotados. Satanás é expulso. Imagine o impacto dessa cena. Um conflito colossal acontecendo além da visão humana. Miguel surge como líder militar do reino de Deus. Um guerreiro celestial. Um comandante de exércitos invisíveis. A guerra espiritual. A Bíblia deixa claro que a realidade espiritual envolve conflito constante. Paulo escreve que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais malignos. Isso muda completamente nossa percepção do mundo. Nem toda batalha é visível. Nem toda influência é física. Existem forças espirituais atuando sobre indivíduos, sociedades e nações. Embora isso pareça assustador, a Bíblia também mostra que Deus continua soberano acima de tudo. Os anjos de Deus obedecem sua autoridade absoluta. Nada acontece fora do controle divino. Mesmo quando guerras espirituais acontecem, o resultado final já pertence a Deus. Ofanins, as rodas vivas. Agora chegamos talvez à criatura mais estranha de toda a Bíblia. Os ofanins. No livro de Ezequiel, o profeta descreve rodas gigantescas cheias de olhos. Rodas dentro de rodas, movendo-se em todas as direções, brilhando como fogo e cristal. A descrição parece impossível de visualizar, mas o simbolismo é poderoso. Os olhos representam conhecimento absoluto. Nada escapa à visão de Deus. As rodas representam movimento perfeito. A presença divina alcança todos os lugares. Esses seres parecem fazer parte do trono celestial. Uma espécie de carruagem viva carregando a glória de Deus. Ezequiel fica completamente impactado pela visão, porque o que ele presencia ultrapassa completamente a lógica humana. Os querubins. Muita gente imagina querubins como bebês com asas, mas a descrição bíblica é muito diferente. Querubins são criaturas poderosas e assustadoras. Possuem múltiplos rostos, asas enormes, corpos cobertos de olhos, e vivem próximos à presença de Deus. Após a queda da humanidade, querubins são colocados na entrada do jardim do Éden para impedir o acesso à árvore da vida. Eles guardam a santidade divina. Também aparecem no tabernáculo ou no templo, simbolizando a separação entre Deus e o homem pecador. Mas existe algo ainda mais chocante. Satanás parece ter sido originalmente um querubim. Ezequiel descreve um querubim ungido cheio de beleza e sabedoria. Mas o orgulho entrou em seu coração. Ele desejou exaltação. Quis ocupar posição superior. E caiu. Isso significa que um dos seres mais próximos do trono de Deus se tornou o adversário da humanidade. Os serafins. Acima dos querubins, encontramos os serafins. Eles aparecem apenas em Isaías 6. Mas a cena é uma das mais impactantes da Bíblia. Os serafins possuem 6 asas. Com 2 cobrem o rosto. Com 2 cobrem os pés. E com 2 voam. Mesmo sendo criaturas puras, escondem o rosto diante da santidade infinita de Deus. Eles clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O ambiente inteiro treme com suas vozes. O templo se enche de fumaça. Isaías entra em desespero ao perceber sua impureza diante da glória divina. Então um serafim pega uma brasa viva do altar e toca seus lábios, purificando. Os serafins representam adoração perfeita, pureza absoluta, santidade ardente. O anjo do Senhor. Agora chegamos ao maior mistério de todos. O anjo do Senhor. Diferente dos outros anjos, ele fala como Deus, age como Deus, recebe honra divina e possui autoridade para perdoar pecados. Na sarça ardente, o anjo do Senhor aparece a Moisés, mas logo declara:
Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em outra passagem, impede Abraão de sacrificar Isaque. No livro de Zacarias, remove simbolicamente os pecados do sumo sacerdote Josué. Muitos acreditam que esse ser seja o próprio Cristo aparecendo antes da encarnação, uma manifestação divina no Antigo Testamento. E existe algo impressionante nisso. Depois que Jesus nasce, o título Anjo do Senhor praticamente desaparece, como se aquele ser misterioso finalmente tivesse revelado sua identidade ao mundo. Jesus acima dos anjos. Apesar de toda a glória angelical, a Bíblia deixa claro que Jesus está acima de todos eles. Os anjos adoram Cristo, obedecem Cristo, servem Cristo. O livro de Hebreus afirma que Jesus é superior aos anjos em autoridade, poder e natureza. Isso é importante porque algumas pessoas acabam fascinadas demais pelos seres angelicais, esquecendo o centro da mensagem bíblica. Os anjos nunca apontam para si mesmos. Eles apontam para Deus. Toda sua existência gira ao redor da glória divina. Conclusão: existe um mundo invisível ao nosso redor. Um reino espiritual ativo, cheio de batalhas, cheio de mistérios, cheio de seres criados para servir diante do trono de Deus. Alguns anunciam mensagens, outros executam juízo, alguns protegem, outros adoram incessantemente. Mas todos eles revelam uma verdade maior. O universo pertence a Deus. E acima de todos os poderes espirituais, acima de Miguel, acima dos serafins, acima dos querubins, acima de qualquer exército celestial, está Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele diante de quem até os anjos cobrem o rosto. Segundo a Bíblia, esse mesmo Rei entrou no mundo como homem. Foi rejeitado, humilhado, crucificado, mas venceu a morte, e prometeu vida eterna a todos que colocarem sua fé nele. Um dia, os céus se abrirão novamente, e quando isso acontecer, toda criatura reconhecerá sua glória, porque no final, até os anjos sabem quem realmente reina sobre todas as coisas.